Mercadinho da bola pegando fogo e falar pra você, tem umas notícias aqui que é brava pra caramba. O Memphis Depay, ele pode voltar para o Corinthians? James Vardy foi oferecido ao Flamengo e ao São Paulo? O Santos busca o reforço do Zarate para reforçar para essa temporada. Tudo isso e muito mais. Ah, e também tem Marcos Antônio, que quase esqueci. Marcos Antônio, parece que o Flamengo e Marcos Antônio pode chegar numa conclusão aí. Tudo isso e muito mais nesse mesmo vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e, sem mais delongas, bora pro vídeo porque tá da hora demais e vamos resumir o que aconteceu nesse final de semana da janela de transferências. Então, bora pro vídeo. E para dar o pontapé inicial desse vídeo, vamos falar sobre a situação do Andrés Gomes do Vasco da Gama, que tem ofertas de times europeus aí, tá ligado? Só que é o seguinte, não falaram as fontes dos times, não falaram quem são os times, só que a notícia é o seguinte, tem um monte de time italiano e alemão atrás do Andrés Gomes, que é um baita de um jogador, é um baita ponta esquerda, tá ligado? Ele faz a função de meio campista, tá ligado? Também cai como pela ponta esquerda, que joga fenomenalmente, tá ligado? E tem uma proposta aí, segundo o portal Corujão do Vasco, Corujão Vascaíno, teria recebido duas propostas, tá ligado? De um time italiano e o outro de um time alemão. E o jogador, ele tipo assim, ele ficou fora dos últimos jogos porque ele saiu num jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, ele saiu machucado. Mas mesmo assim, os clubes demonstrou interesse a esse jogador, que joga muito. E na minha opinião, se o Vasco conseguir segurar ele, é um baita reforço para esse ano, que eu acho que vai conseguir segurar. Por quê? Por mais que o Vasco não tenha um time competitivo essa temporada, esse jogador aí é peça fundamental desse time aí, se não é o craque do time. Mas eu quero saber a tua opinião, você vascaíno. Você queria a saída do Andrés Gomes ou você quer a permanência dele? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí, porque, cara, é um baita jogador, cara. E tipo assim, essa é a fonte das redes sociais do Corujão Vascaíno, tá ligado? Parabéns pela notícia aí, tá ligado? E vamos torcer aí, porque é um jogador brabo, tá ligado? E é bom de se assistir, ele é um ponta esquerda, driblador, meia também, joga pela meia, tá ligado? Já sai caindo pela esquerda, que é bom pra caramba e é um baita jogador. Outra notícia também que tá circulando aí no mercado da bola nesse final de semana, agora é o seguinte, o Zenit, ele tirou o seu foco pelo lateral Mateuzinho, que o Corinthians tá fazendo jogo duro, até que enfim, Corinthians, tem que aprender a vender pelo menos, tá ligado? Já que a diretoria é uma bagunça, mas voltando, tem que aprender a vender e agora foi consciente que o Mateuzinho tem que ser muito valorizado. Mas voltando pro Botafogo, o Botafogo é o seguinte, o Zenit, ele coloca o Vitinho como prioridade, lateral direito do Botafogo. E tipo assim, depois que o Corinthians fez um jogo duro, ao vender o Mateuzinho pro Zenit, e até que enfim, o Zenit mudou seu foco pro lateral Vitinho do Botafogo, cara. Isso aqui é uma informação do Bruno Andrade da ESPN, tá ligado? E o clube russo passou a priorizar o lateral que encontra dificuldades, tá ligado? Nesse negócio de contratar o Mateuzinho. E nesse momento não existe uma proposta oficial, mas o radar está de olho nesse lateral aí, Vitinho, tá ligado? E eu quero saber de você, torcedor botafoguense. E aí, você vai sentir a saída do Vitinho do seu time? O Zenit pode fazer essa contratação? Ou o Botafogo tem que segurar mais o jogador aí, que é uma peça importante da engrenagem do time? E tá ligado? E o Zenit colocou como prioridade. Tipo assim, tenta negociar legal para conseguir um preço maneiro. Porque se o Zenit tá de olho, é porque o lateral é bravo, tá ligado? O lateral é muito bravo. E essa aqui é uma notícia do Bruno Andrade, da ESPN, tá ligado? Sobre essa repercussão que chegou aí na mesa do Botafogo aí, tá ligado? Eu quero saber a tua opinião, deixar nos comentários aqui, porque, cara, é um bom negócio, mano, é um negócio até ok, tá ligado? Legal, tá ligado? Aqui, o Vitinho é um bom lateral.
bom lateral e é peça fundamental do time do Botafogo. Eu quero saber a tua opinião, torcida botafoguense. Ou você que aprecia futebol e também quer comentar, comenta aí pra gente trocar essa resenha. E continuando falando sobre o mercado da bola, vamos falar de uma notícia entre... Na verdade, essas duas notícias giram em torno do Flamengo e do São Paulo. Primeiro, vamos falar sobre James Vardy, que foi oferecido pro Flamengo. E o Flamengo, cara, o Flamengo analisou e tipo assim, o que pesa muito pro jogador vir jogar no Flamengo é a idade do jogador de 39 anos. Tá ligado? Porque técnica ele tem, tá ligado? Essas paradas, só que a idade pesa muito. E o Flamengo procura um centroavante mais jovem, tá ligado? Para longo prazo, assim, no clube carioca, tá ligado? Aí o que acontece? Tipo assim, não que ele não joga bem, ele joga bem. Que é um centroavante que atualmente estava na Cremonese. Aí o que pega? Justamente o jogador que brilhou na Premier League, foi campeão da Premier League na temporada 2015-2016 pelo Leicester, mano, fez uma história gigantesca na Premier League, jogou muito, tá ligado? E o que pega? O Flamengo falou, pô, peraí, pô, o jogador tem 39 anos, cara, queria um centroavante mais rápido, mais novo, tá ligado? Aí o São Paulo viu uma oportunidade de mercado, tá ligado? O São Paulo tá consultando o jogador, ainda não tem um acordo na mesa, mas o São Paulo foi buscar informações sobre o jogador, como está o jogador fisicamente, está avaliando o jogador para possivelmente contratação. Pode ser uma boa contratação? Sim, porque o Jamie Vardy é um jogador que pode render bem aqui no Brasil, tá ligado? Não vou ser sincero pra você. Seria um baita entretenimento, tá ligado? E a única coisa que pesa negativamente é a idade do jogador que tem 39 anos. Mas eu quero saber a tua opinião sobre essa notícia aí. Porque, cara, eu vou falar pra você. É o Vardy, mano. É o Vardy. A história do Vardy é gigantesca. Quem acompanha a Premier League sabe que a história dele é extremamente gigantesca, tá ligado? E eu quero saber a tua opinião nos comentários. Agora, continuando, a outra notícia que tá entre São Paulo e o Flamengo é que o Flamengo... o Marco Antônio parece que ele pode ou não sair de São Paulo. Tem esse imbróglio aí, tá ligado? E, tipo assim, o Flamengo quer muito o meia, que o meia joga muito, cara. O Marcos Antônio é brabo pra caramba. E tá esse imbróglio aí, tá ligado? Aí, o nome dele tá sendo especulado, quase errei a frase, especulado no time rubro-negro desde a janela do começo do ano, tá ligado? E sempre aquele rumor. Só que o São Paulo não quer vender jogador. Eu vou ser sincero pra você, pô, eu nem tenho o São Paulo não pode vender esse jogador, tem que segurar esse jogador. Porque ele joga muito, Marco Antônio joga muito, tá ligado? Além pra caramba. E tipo assim, apesar da possibilidade da negociação ter perdido um pouquinho as forças, a estratégia do Flamengo agora é fazer contratações pontuais. Mas não descarta a possibilidade do meia atuar no time rubro-negro, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você. E a tendência segue o Marco Antônio seguir no São Paulo. Mas pode ser que ele pode parar no Flamengo? Sim, pode ser que ele pode parar no Flamengo. E seria um baita reforço. E essa notícia é da Bola VIP Brasil, do site Bola VIP Brasil, que é a fonte, tá ligado? E eu tinha esquecido de falar, a fonte da notícia do James Vardy, que tava pocando no São Paulo e no Flamengo. Essa notícia foi do Fabrício Romano, tá ligado? Foi uma notícia do Fabrício Romano. E eu vou falar uma coisa pra você, o renomado Fabrício Romano, mago do mercado de transferências internacionais, é o cara que, mano, é o maior especialista no mercado de transferência. O site Bola VIP Brasil e tá sendo repercutido nessa segunda-feira aí no site da UOL, tá ligado? Eu quero saber a tua opinião. Será que Vardy ia bem no Flamengo ou no São Paulo? Deixa aqui nos comentários. Será que Marco Antônio vai sair ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Outra notícia também que tá focando aí, tá ligado? Essa tentativa de renovação do Pulgar, que tá tentando, que vai
tentar definir o seu futuro. O Pulgar que é volante do Flamengo, tá ligado? Só que tá numa situação meio delicada, tá ligado? E esse negócio vai ou não vai ter renovação, não vai ter. Tipo assim, um pouco da idade do volante pesa um pouco, tá ligado? E tem time chileno que já tá indo atrás do jogador que também é chileno, o Eric Pulgar, tá ligado? Mas eu vou falar pra você, o Flamengo ofereceu uma proposta contratual, extensão de contrato, só que o Eric Pulgar apresentou outra contraproposta pro Flamengo, tá ligado? E tá esse embrolho aí, tá ligado? Existe um fator que, tipo assim, é fogo, mano. Que quer um pouquinho da multa rescisória, terminar essa parada do contrato atual dele. Mas mesmo assim, é um jogador importante, tá ligado? Porque o valor dele, o valor da negociação dele para outros clubes caiu muito. Tá girando em torno de 4 milhões de dólares, tá ligado? É muita coisa, tá ligado? Porque o dólar tá muito hipervalorizado, mas mesmo assim, o jogador caiu muito o valor dele de mercado, tá ligado? Porque por causa da idade, esses fatores aí pesa bastante. E, como eu falei pra vocês, o clube do Chile demonstrou interesse, né? Não só clubes do Chile, como clubes da Arábia Saudita e clubes da MLS tá focando no jogador, tá ligado? E também, uma notícia que saiu também é que o Mônaco, sim, da França, tá monitorando o jogador, tá ligado? O time que tá treinado por Luiz Felipe entrou na disputa pra visualizar esse jogador aí, tá ligado? Porém, tipo assim, o Pulgar não descarta a permanência dele no Flamengo, mas conforme for essas como se fala, essas propostas, ele pode sair do clube rubro-negro. Mas eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Flamengo vai renovar com o Pulgar ou não, ou tem que deixar ele ir? Ou aceitar vender logo para pegar esses 4 milhões? Ou não tem jogador e ele tem que permanecer no Flamengo? Eu quero saber a tua opinião e deixar nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E continuando o mercado de transferências, vamos falar sobre o Santos. Santos, que o transfer ban pode cair até sexta-feira, tá ligado? Dessa semana. E o Santos já pensa em 2 nomes aí, tá ligado? O Matias Zarate, que teve uma baita passagem no Atlético Mineiro, tá ligado? Que foi importante no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E foi bem importante também na conquista do Campeonato Mineiro e na Supercopa do Brasil, tá ligado? Isso aí foi... O Campeonato Brasileiro foi em 2021, 21 também é Copa do Brasil e Campeonato Mineiro também em 21 e 22 ganhou a Supercopa do Brasil. Foi bem importante, foi peça fundamental no time do Atlético Mineiro. O cara, ele joga de segundo volante e é um baita do meia, cara. Que eu vou falar uma coisa pra você. Bom pra caramba. E o que acontece? O Santos, essa é uma apuração do Fabiano Fará, tá ligado? O que acontece? O Santos trabalha para levantar os 40 milhões para quitar essas pendências financeiras do transfer ban, tá ligado? O que acontece? Derrubar essa dívida aí que tem com o Mônaco a respeito do jogador Jean Lucas, tá ligado? O que acontece? O Santos levantando os 40 milhões e derrubando essa pendência que tem com o Mônaco e essa punição do FIFA acaba e o Santos já mira o Matias Zarate, que é um baita do jogador. E eu vou falar uma coisa pra você. É um velho, mano, eu vi um pouquinho do Matias Zarate e confirmo pra você que é um ótimo jogador. Mas vamos ver que situação que ele pode chegar pro Santos, pode ser um ótimo reforço, tá ligado? Essa é uma notícia do Fabiano Fará, tá ligado? Do seu canal do YouTube, tá ligado? Ele falando sobre essa notícia aí. Outra notícia também é o Alexander, tá ligado? Que é o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama. O que pega? De acordo com o jornalista René Casagrande, que é a fonte da notícia, o meio-campista está sendo negociado pelo Atlético Mineiro com o Santos, tá ligado? Que busca o reforço desse jogador. O Peixe deve desembolsar 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões, caraca, 30 milhões de reais, em conversões apresentadas em notícias, tá ligado? Mas dinheiro, 30 milhões de reais, tá ligado?
para negociar esse jogador com o Atlético Mineiro. Só que a parada é o seguinte, o Vasco, ele tinha interesse do jogador e estava buscando um empréstimo para contratar esse jogador, tá ligado? Só que o Santos conseguiu dar o chapéu no Vasco da Gama, cara, que é coisa de maluco, tá ligado? E o Santos quer comprar esse jogador, quer tentar esse jogador por empréstimo, não é contratar não, porque, 5 milhões de euros no empréstimo, dá 30 milhões de reais. Só de empréstimo no jogador? Ô Santos, pelo amor de Deus, Santos. Esse negócio aí direito aí, Santos. Pô, esse valor aí é pra contratar um jogador, não pegar como empréstimo. Pega como empréstimo e é dinheiro pra caçamba, tá ligado? Pode ser uma boa, pode ser boa, não pode ser uma boa, tá ligado? E essa é uma notícia de Vênei Casagrande, tá ligado? As informações divulgadas pelo jornalista nas redes sociais dele, tá ligado? Conforme essa repercussão dessa notícia aí. Pode ser uma boa? Pode. Pode ser um ruim? Pode. Tá ligado? 50-50 de informação, tá ligado? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu quero saber a tua opinião. E aí, torcedor, se você querer ver o Matias Zaratio e o Alexander no Peixão, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. Cara, pode ser um bom reforço, os dois podem ser um bom reforço pro Santos? Pode. Acho que o Matias Zaratio é muito mais reforço pro Santos, na minha opinião, mas eu quero saber a tua opinião e deixa nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E a última notícia que eu vou passar pra vocês aqui é a parada do Memphis Depay e Corinthians. Por quê? Depois da forte pressão da torcida, tá ligado? Dos patrocinadores do Corinthians, o presidente revê essa situação do Memphis Depay e o Corinthians pode fazer essa renovação. Só que tem um detalhe nessa brincadeira, nesse bololô violento aí. O que acontece? Agora é sobre as regras de Memphis. E tá errado? Não tá errado. Tá ligado? E tipo assim, virou uma novela mexicana, essa brincadeira aí, tá ligado? E a diretoria no começo falou, vamos ver se nós aqui não pretende renovar com o jogador, principalmente pelo impacto financeiro no acordo, sobre essas paradas. Só que não renovar com ele, o prejuízo seria maior, tá ligado? Pra quem não sabe fazer negócio, viu essa brincadeira aí, deu risada, pô. O Corinthians virou chacota por causa dessa brincadeira aí. Virou Corinthians não. A diretoria virou chacota por causa dessa brincadeira aí, porque nenhum corintiano queria que o Memphis Depay saísse. E segundo o Fabrício do All Sports, a staff do jogador sinalizou uma contraproposta ao Corinthians e Memphis, reduzindo aproximadamente 25 milhões de pacote de renovação, tá ligado? O acordo anterior tinha gravado em torno de 110 milhões, incluindo uma dívida de aproximadamente 42 milhões que o Corinthians possui com o jogador. E agora a proposta ficaria na casa dos 85 milhões por 2 anos e meio de contrato. E Memphis estaria disposto a abrir mão de algumas exigências, tá ligado? Entre elas, os juros da dívida, uma cláusula de acordo envolvendo aproximadamente 15,4 milhões em receitas comerciais e uma ajuda de custo de 250 mil. O atacante aceitaria as mudanças de bonificação de título, essas paradas. O Memphis, ele fez concessões importantes para ficar no Corinthians, tá ligado? E teve sondagens agora que o Corinthians quis renovar, teve sondagens do time México, Turquia e do Oriente Médio. Só que não teria convencido o jogador, que por causas profissionais, empresariais e pessoais pretende ficar no futebol brasileiro, tá ligado? E Memphis, ele quer reduzir as exigências para uma renovação, mas não descarta que essa notícia aí, a permanência do Corinthians. E eu quero saber a tua opinião. Será que o Memphis vai renovar com o Corinthians ou o Memphis vai sair fora do Corinthians? Deixa a sua opinião, que na minha opinião como corintiano eu quero que ele fique, mas eu quero saber a tua opinião, torcedor corintiano ou torcedor rival. Deixa a sua opinião aqui e deixa nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Esse foi o giro pelo mercado da bola desse final de semana. Tem Memphis Depay fazendo concessões para continuar no Corinthians, Santos buscando derrubar o transfer ban para poder contratar reforços como Alexander e Zaratio, o Pulgar tentando resolver essa pendência da renovação para permanecer no Flamengo. Vardy, será que vem pro Flamengo ou pelo São Paulo? Ou será que o Flamengo vai falar assim, pô,
Vamos rever esse negócio aí do Vardy aí, porque é um bom jogador. E também Vitinho sendo monitorado pelo Zenit. Andrés Gomes pode deixar o Vasco rumo à Europa, porque é um baita jogador. Mas eu quero saber de você que me assistiu até agora, esse vídeo. Qual dessas negociações te chamou mais atenção? Qual desses jogadores que você fala assim, pô, seria interessante, esse jogador seria interessante tal clube, esse jogador seria interessante tal clube. Eu quero saber a tua opinião. Memphis Depay, será que fica no Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Pulgar vai renovar com o Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Vardy, seria uma boa contratação para o Flamengo ou pelo São Paulo? Deixa aqui nos comentários. Santos, vai investir em Alexander e Zanacho? Seria uma boa, né? Deixa aqui nos comentários. Porque aqui embaixo eu quero saber a tua opinião, não como torcedor de futebol. Eu quero que você analisa e dá a sua opinião, tá ligado? Não seja clubista, ou talvez seja um pouquinho de clubismo, mas eu quero saber a tua opinião e deixar nos comentários pra gente trocar essa resenha aqui, tá ligado? Mas eu já tô terminando esse vídeo aqui, mas antes disso eu vou pedir pra vocês, se não for inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar notificações de novos vídeos e já deixa aquele like pra fortalecer o rolê do canal. E se você chegou até aqui no vídeo, coloca assim, Mercado da Bola, que eu vou te responder aqui mesmo no YouTube, pra gente trocar essa resenha aí sobre o Mercado da Bola. E eu vou me despedindo de vocês, mas sem antes, tem um vídeo aqui que eu vou falar uma coisa pra você. É bem interessante e causa muita curiosidade. Por quê? Tem dois dribladores da história do futebol, que é dois jogadores, um dele tá em atividade, só que já cravou seu nome como um dos maiores, tá ligado? Um dos melhores jogadores que já pisou em campo, que é o duelo entre Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Qual dos dois que é o melhor? Boa pergunta, né? Eu vou deixar o vídeo no card aqui e eu garanto pra você que esse debate causa polêmica, e essa polêmica vai ser uma polêmica que você vai gostar de ver qual que é qual, tá ligado? E eu tenho certeza que você vai deixar nos comentários lá. Caraca, mano, é verdade, mano. Pô, é verdade. Eu também quero que você deixe nos comentários lá qual desses jogadores que você acha que joga mais. E até o próximo vídeo e falou!